pessoal, está começando mais um Crianças em Movimento. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, consultoria esportiva, e ao meu lado está ela, Cláudia Barros, fundadora do Movimento Menin. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Oi, gente, mais um dia muito bacana, de muito diálogo, muita aprendizagem, um convidado muito bacana aqui hoje para a gente conversar a respeito de especialização precoce. Do Rio de Janeiro, dividindo a bancada com a gente aqui, vem ela, professora Renata Rodrigues. Seja bem-vinda, Renata. Olá, pessoal. Um prazer estar de volta, super assim emocionada hoje com esse convidado, que eu já ri muito. Vai ser demais aqui esse programa. Estou ansiosa. Com certeza, com certeza. Você já sabe, toda segunda-feira um novo episódio do programa Crianças em Movimento, seu programa semanal da web, que aborda assuntos ligados a crianças e ao movimento. E o nosso convidado dessa semana, nada mais, nada menos do que ele, o professor Dante de Rose Júnior. Seja bem-vindo, professor. Ok, pessoal, prazer muito grande falar com vocês, conhecê-los aí, Marcelo e Renata, e prazer muito grande também voltar a ter contato com a Cláudia, grande companheira aí de projetos maravilhosos aí que a gente pôde trabalhar aqui em São Paulo. Sou Dante de Rose Júnior, doutor em Psicologia Social, mestrado em Educação Física, autor de diversos livros, destacando aqui um que nós vamos abordar bastante sobre o programa de hoje, Iniciação aos Esportes Coletivos. Ele também tem o canal no YouTube, Viva o Basquetebol. Galera que gosta de basquete, não pode perder, siga lá o canal. E também faz parte da comunidade RIB Global. Então, galera que gosta de basquete, tem que seguir essas duas referências aí, tá ok? Como é que nós podemos evitar a especialização precoce nos esportes, Dante? Bom, antes de tudo, eu acho que é interessante a gente separar a questão da iniciação precoce e da especialização precoce. São duas coisas diferentes, mas que, na maioria das vezes, elas se confundem exatamente pelo fato da especialização precoce ela acontecer antes da iniciação, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Iniciar precocemente significa ter contato com o esporte, ter contato com qualquer tipo de atividade física, e depois, posteriormente, passo a passo, você ir se especializando numa determinada modalidade. Então, Marcelo, eu diria para você, eu responderia essa questão com uma palavra: oportunidade. Então, nós temos que dar às crianças a oportunidade de experimentar os esportes de uma forma bastante lúdica, de uma forma bastante prazerosa, e é o que eu sempre digo, né? O primeiro passo é fazer com que a criança goste de praticar esporte. Por isso que as oportunidades são fundamentais. A partir do momento que você limita, né, que você dá a ela um único caminho, você está tirando dessa criança a oportunidade de conhecer outros caminhos e lá na frente, provavelmente, ela vai poder apreciar, que ela vai poder gostar. Então, eu diria que a oportunidade é a grande chave, é a chave principal da história. Quanto mais oportunidades nossas crianças tiverem de praticar, e olha só, de novo eu volto naquela questão da iniciação. Uma criança de 6 anos, por exemplo, ela pode jogar basquete. Eu vou falar da minha área, lógico. Ela pode jogar basquete, mas isso não significa que ela jogue aquele basquete repleto de regras, de restrições, de limitações. Ela tem que jogar um basquete prazeroso. Eu costumo dizer que ela tem que brincar de jogar basquete. E lá na frente ela vai jogar basquete se ela optar, mas só o basquete não é suficiente. Ela tem que experimentar tudo, né? Ela tem que ter uma possibilidade de desenvolver seu repertório motor de uma maneira muito ampla. Então, basquete, atletismo, ginástica, enfim, natação, qualquer modalidade esportiva, para que ela tenha um leque de oportunidades, e esse leque de oportunidades vai fazer com que ela escolha. Então, a escolha tem que ser da criança, primeira coisa, né? A escolha tem que ser da criança. E essa escolha vem a partir das oportunidades. Fantástico, fantástico. Renata, quais os fatores implícitos da especialização precoce, querida? É muito importante isso que o Dante trouxe para a gente hoje,
porque muitos pais confundem isso. E aí eu vou até pegar esse gancho para falar um pouco do que está implícito, né? Quando você tem esse anseio de uma especialização e não de uma iniciação, você está tirando dessa criança do universo de tudo que gera infância. Esse brincar é ceifado dessa criança em detrimento de treinamentos formatados e de um pensamento que ela vai ter que construir mais adulto, que ela não está pronta para isso. Ela tem que ser respeitado, não só a fase do desenvolvimento motor, mas a fase do desenvolvimento infantil. O que isso pode acarretar para ela? Vai desde um desempenho escolar inadequado, porque ela vai ser obrigada a abrir mão desse convívio escolar, dessa rotina escolar que todas as crianças têm em detrimento de um treinamento, de horas de treino, né, dessa especialização, até a um estresse dessa criança, essa criança se desmotivar lá na frente, numa idade que ela poderia estar despontando, que seria mais perto da adolescência ou numa segunda infância, em determinados esportes, ela vai estar desinteressada. Por quê? Porque foi antes do tempo. Ela tem até o talento ali, mas ela precisa... E outra coisa que é importante, ela precisa vivenciar, como o professor falou, outros esportes. Essa especialização, ela acaba fazendo com que a criança viva só uma coisa. E ela deixa de experimentar um leque muito maior de oportunidades que devem ser até apresentadas para ela na própria escola. A escola deveria ser um grande seio dessa experimentação para dali sair o que ela quer ser lá na frente. E dentro das potencialidades dela também. Fora, né, que essa criança ela vai estar se submetendo, muitas vezes, às necessidades do técnico, do treinador, da família, de um pai que foi atleta, de uma mãe que é frustrada nessa relação, e aí não é o desejo da criança respeitado, é um desejo de um adulto. E isso é desleal com a criança, é desleal com a infância. Até pegando o seu gancho, Renata, essa última frase que você falou, né, passar essa informação do pai, muitas vezes o desejo do pai e da mãe. Tem um texto sensacional do professor Dante, no Vivo Basketball, que ele fala, né? Ele fala a criança pedindo, é sensacional, uma carta da criança para os pais. É fantástico. O senhor teve uma sensibilidade, Dante, agora, de escrever esse texto, que foi uma coisa incrível, né? A gente vai pesquisando aqui sobre o nosso convidado, é sensacional. Então, galera que gosta, que quer ver esse e outros textos, entra lá no blog Vivo Basquetebol, você vai encontrar essa carta para os pais e mamães aí, fantástico. Claudinha, quais as tentações que o professor deve evitar para que a especialização precoce ocorra? Para que não ocorra, desculpa. Gente, é muito comum um técnico observar uma criança que tenha um talento e ele se encanta com aquele talento. E aí, a partir daquele encantamento, ele encaminha essa criança para esse processo de especialização. O que acontece é o seguinte... quando existe essa passagem aí da segunda infância para a adolescência, existe uma série de alterações fisiológicas e anatômicas nesse corpo que preparam o corpo, inclusive, para ser submetido a uma situação de esporte de alto rendimento. A gente vai ter, por exemplo, o coração, ele vai dobrar de tamanho, os pulmões vão dobrar de tamanho no momento do estirão de crescimento. A gente vinha aí com uma criança num ritmo de crescimento de 5 a 8 centímetros por ano. Na hora que ela entra no estirão do puber, né, do adolescente, o que acontece? Esse crescimento chega de 15 a 20 centímetros por ano. E o coração e os pulmões, eles crescem de forma proporcional, assim como os vasos sanguíneos. Então, você tem um corpo que é muito melhor nutrido de oxigênio para suportar esse tipo de coisa. Além disso, a gente tem as meninas passando a secretar mais estrógeno, os meninos passando a secretar mais testosterona. Então, a gente vai ter mudanças anatômicas muito importantes num corpo que agora sim está preparado para esse tipo de coisa. A criança pequena não está, aquele corpo não está preparado. Então, assim, na infância, a gente precisa, acho que a gente vai ainda discutir aqui alguma questão a respeito de jogos, enfim, mas o Dante e a Renata já trouxeram isso, é o momento de diversificar.
Quando a gente especializa de uma forma precoce, a gente restringe muito precocemente uma série de oportunidades que essa criança poderia ter. E é incrível, porque aí a gente pensa assim, nossa, mas eu estou restringindo, eu estou especializando. Então, gente, quando a gente antecipa a técnica, o grande jogador, o jogador que vai fazer toda a diferença, é aquele cara que tem um olhar para aquele ambiente que ninguém tem. Ele observa naquele ambiente dicas que os outros jogadores não estão observando. Como que eu ensino isso? Como que eu introduzo isso para a criança? Colocando ela para viver situações de jogos. Não é colocando ela para viver situações técnicas, porque a técnica eu vou ter uma vida inteira para melhorar. Esse olhar tático, eu preciso começar a incentivar desde muito cedo, porque senão ela não vai conseguir ter esse olhar de antecipação para aquilo que está acontecendo. É uma coisa que ainda não aconteceu, mas que está para acontecer. Né? Então, não tem o menor sentido especializar de uma forma precoce. Você, na verdade, como o Dancha e a Renata já colocaram muito bem, você está restringindo as oportunidades. A gente não está formando melhores atletas se a gente for por esse caminho. Ô Marcelo, eu sei que a gente tem um roteiro, mas foram colocadas coisas importantes aqui que eu queria fazer 2 ou 3 considerações. Posso? À vontade, à vontade. O convidado é que manda nesse programa. O programa é seu, Dante. Então, eu acho que a Cláudia e a Renata colocaram coisas a respeito de técnico, de pais, que eu acho que são importantes a gente destacar, né? Eu costumo fazer uma relação até certo ponto absurda, né? Que é a seguinte: quando você coloca o teu filho na escola, uma escola normal, você não coloca pensando que ele vai ser um prêmio Nobel de matemática. Aí, quando você coloca o filho na escolinha, você quer que ele seja campeão do mundo no dia seguinte. Né? Então, ele tem que ser um prêmio Nobel no esporte. E isso está muito errado. Quer dizer, o pai, ele joga em cima da criança uma responsabilidade absurda. E existem milhares de casos de pais que não se conformam, e a gente viveu isso, né, Cláudia? No projeto que a gente desenvolveu, pais que achavam um absurdo, por exemplo, uma criança não fazer coisas que estivessem relacionadas com futebol. Crianças de 4 e 5 anos que tinham... Não, mas isso não é futebol. Isso que a Cláudia falou, né, da questão de tática, é uma questão cognitiva muito importante, que a criança tem que aprender a se desenvolver. Né? Eu lido muito com essa questão da tomada de decisão. A criança ela tem que ser desafiada, ela tem que ser provocada para tomar decisão. Senão, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar criando robô, né? Robozinho. Faz isso, faz aquilo, vai para a direita, vai para a esquerda, pega a bola, chuta a bola, lança a bola. E não é assim que funciona. Uma outra questão, dentro desse contexto que elas colocaram, é a questão da criança, ela realmente tem a oportunidade de ser criança, né? Ela não pode ser tratada como um adulto em miniatura. Né? Então, muitas vezes, e eu já vivi muito isso, né, principalmente no basquete, pessoas que não têm habilidade para trabalhar com crianças se tornaram técnicos que pegam o modelo do treinamento de uma equipe adulta e transformam isso em treinamento para uma criança. Então, essa questão não é matemática. Um adulto, ele arremessa 500 bolas por treino, uma criança não vai poder arremessar 100, só porque ela é criança. Não existe essa relação. Então, essa questão é muito importante. E só para terminar essa minha observação, né, o que a Cláudia colocou, e principalmente... uma outra coisa... pior do que especializar precocemente numa modalidade é especializar precocemente dentro da modalidade. Então, eu dou o exemplo do basquete. O basquete é um jogo em que a estatura... Então, uma criança chega, né? Ela é alta, aí 11 anos, aí o técnico chega e fala assim, nossa, chegou o pivô dos meus sonhos. Só que ele esquece que ela tem só 11 anos e ele não conhece todo o estágio que essa criança ainda está por passar. Será que ela já está no estirão de crescimento? Será que ela ainda é precoce? Ou será que ela já enfim, ela já está numa fase... Então, essa criança com 11 anos, que é muito alta, com 13, ela vai continuar do mesmo tamanho, com 14, com 15, e aí você só fez essa criança jogar, entre aspas, de pivô.
e ela não sabe bater bola, ela não sabe correr, não sabe fazer nada. Então, essa é uma questão, né, que é muito, eu diria que é muito negligenciada pelos profissionais. Como a Cláudia falou, o profissional, ele conhece muito bem a técnica, ele conhece muito bem a tática, mas muitas vezes ele não conhece a criança. E isso é muito importante. Conhecer a criança é fundamental. É a parte mais importante de todo esse processo. Tá? Eram essas as observações que eu queria colocar. Você acredita, então, para o professor que está lá na iniciação, né, para ele poder fazer uma boa transição da iniciação esportiva para a especialização, conhecer a criança como um todo é o principal fundamento que ele precisa ter, Dante? Com certeza absoluta. Eu sempre, às vezes, eu brinco com o pessoal e falo assim, se eu fosse dono de uma escolinha de basquete e tivesse que contratar um professor que conhecesse muito bem a criança, entre outro que conhecesse muito bem o basquete, eu, sem dúvida nenhuma, contrataria aquele que conhece a criança. Porque o basquete, ele vai desenvolver. O basquete é simples para você treinar, principalmente com crianças. Lógico, ele tem suas características, mas se ele não conhecer a criança, como é que ele vai aplicar corretamente uma metodologia de trabalho? Né? Como eu falei, citei aí o projeto que a Cláudia e eu tivemos a chance de participar. Foi muito bacana, porque a gente conseguiu desenvolver esse senso crítico dos professores e saber que é importante conhecer a criança. E dentro de uma mesma faixa etária, todo mundo sabe disso, as crianças são completamente diferentes. Né? Então, tem aquela criança, como eu falei, com 11 anos, que já tem 1,90 m, e tem aquela criança com 11 anos que tem 1,50 m. Aí vão falar, coitadinho, esse nunca vai poder jogar basquete porque ele é baixinho. Aí, com 13, 14, ele vai ter 1,90 m também, junto com aquele que já tinha. Né? E aí você desperdiçou essa oportunidade de fazer com que a criança possa se desenvolver de uma forma bem tranquila, de uma forma bem, eu diria assim, sistematizada, né, com calma, obedecendo cada fase de desenvolvimento dessa pessoa. Claudinha, qual a importância dos jogos e brincadeiras para a aprendizagem esportiva? Então, eu introduzi um pouquinho essa ideia antes, né, mas vamos entender esse processo. Gente, a criança, quando ela nasce sem noção nenhuma de diferenciação. Então, ela não sabe que ela é uma coisa e que todo o resto do mundo é outra coisa. E por quê? Porque ela nasce sem dominar o próprio corpo dela. Como o sistema nervoso dela ainda é muito imaturo, né? Ela ainda não consegue controlar, ela não tem o controle motor dos movimentos dela. Ela nasce, a gente sabe disso, né? Os bebezinhos todos, a maior parte dos movimentos deles são movimentos reflexos. À medida que esse sistema nervoso ele vai amadurecendo e a criança, então, vai passando, quer dizer, existe uma outra região do sistema nervoso, córtex, enfim, que vai sendo responsável por esse controle motor, e a criança, então, vai conseguindo acessar esse controle dos movimentos dela, ela vai aprendendo a se diferenciar de todo o resto do mundo. Então, ela vai aprendendo quem ela é e quem ela não é, porque é um corpo que ela passa a dominar e que ela passa a se apropriar. Todo esse processo, ele vai sendo construído. Então, mais ou menos com 2 anos de idade, a criança sabe quem ela é e quem ela não é. Tudo bem. Aí, a gente vai precisar trabalhar esse corpo na infância, até mais ou menos os 6 anos de idade, para que ela aprenda a organizar esse corpo, que ela entende agora como sendo dela, num espaço e num tempo, e que ela precisa se apropriar disso. Então, quando a gente propõe jogos, é exatamente isso que a gente está propondo para a criança, que ela aprenda a observar aquele espaço de uma forma que eu chamo de uma forma antecipatória. Quando a gente propõe, por exemplo, pega-pegas para ela precisa organizar o corpo dela para se desvencilhar do pegador. O pegador ainda não chegou nela, mas ela já está imaginando aonde estará o pegador no momento que ele chegar nela. Então, ela precisa organizar o corpo dela para alguma coisa que ainda não está acontecendo, mas que virá a acontecer. Esse olhar antecipatório a respeito desse espaço, a gente trabalha em pega-pegas, a gente trabalha em queimadas, a gente trabalha em jogos de agilidade. É nesse momento que a gente trabalha. O Dante, isso é uma coisa que eu aprendi com ele sempre falava isso, né? Se a gente colocar numa aula vários cones
e a criança se desvencilhando dos cones, né? No caso dele, fazendo drible do basquete, qual a possibilidade disso acontecer num jogo? De você ter um adversário que seja um cone na sua frente e você se desvencilha dele. Não existe. Então, ela vai aprender a organizar o corpo dela para conseguir vencer o oponente em situações de jogos. E se a gente começar a olhar só a técnica do drible, eu vou colocar um monte de cone, a criança vai ficar desvencilhando dos cones e ela não aplica essa técnica no jogo, porque não é disso que ela precisa. Então, são os jogos que possibilitam isso. Agora, a gente tem que organizar esses jogos de uma forma inteligente. A gente é professor, então a gente tem que fazer o planejamento correto desses jogos e aumentando a complexidade dos jogos. Toda essa reflexão a respeito das tarefas que vão sendo propostas para as crianças, isso tem que partir da gente. Porque se for o jogo pelo jogo, qualquer coisa, eu coloco lá, enfim, aí realmente a gente não vai desenvolver nada. Então, essa inteligência a gente tem que ter. Muito bom. Bom, meninos e meninas, vamos para a gente fechar aqui o tema de especialização precoce. Renata, quais as consequências para a saúde da criança da especialização precoce? Então, esse tema ele me toca muito pessoalmente, tá? Porque eu vim de uma natação na década de 70, estou entregando minha idade em cadeia nacional, né? Estamos juntos, estamos juntos. Me especializar com 6 anos. Eu estou muito além. Eu comecei a me especializar, eu me federei aos 6 anos, com treinos de volumes altíssimos, eu treinava 2 vezes por dia. Então, assim, vou fazer um paralelo com a minha experiência pessoal, né? Eu, aos 7 anos, eu tinha que fazer uma alimentação extremamente regrada, que eu não tinha maturidade para isso. Eu me lesionei aos 9 anos no ombro e tive que fazer sessões de fisioterapia maçantes, tive que passar por uma fisioterapia respiratória. Fim de semana, eu tinha competições sistemáticas e aí eu me vi, no momento da minha vida, enquanto criança, não conseguindo mais ir para as competições. Eu amava nadar, eu amava estar na água, mas eu detestava aquele processo e tudo aquilo que trazia para mim. A sorte que eu tinha uma mãe e um pai atentos, uma mãe professora e um pai da área de saúde atentos, que me trocaram de clube. E aí eu fui parar na Gama Filho, que tinha um olhar diferenciado na época para esse trabalho. Então, eu fui resgatada. E lá, a gente treinava bastante, sim, porque ainda estávamos entrando na década de 80, mas eu lembro que eu fazia treinos na ginástica olímpica, eu fazia treinos na pista de atletismo, eu fazia treinos com materiais diferenciados, eu tinha um técnico que criava aparelhos para usarem na água, que tinha uma ludicidade para trabalhar uma propriocepção. E foi isso que me resgatou para o esporte, ao ponto de eu fazer educação física. Eu tive um pai e uma mãe sensível, mas aí vamos voltar aqui à pergunta, né? Além desses danos físicos, que uma especialização precoce, como já foi dito, Cláudia, pelo Dante, que pode ser feita de uma forma fora do seu tempo e muitas vezes de uma forma equivocada, existem os danos psicológicos, emocionais e sociais que essa criança acarreta por não estar sendo respeitada na sua fase do desenvolvimento. Então, ela é obrigada a ter comportamentos, ainda mais no esporte individual, é algo muito mais difícil do que perder. E isso, para a criança, precisa ser vivenciado de uma outra forma. Não é que a gente vai tirar a competição, mas essa competição tem que ser vivenciada de uma outra forma, onde ela entenda que o êxito está também no treinamento que ela fez durante aquela semana inteira, aquele mês inteiro, e fazer o seu melhor, seja no coletivo, se ela estiver jogando num time, ou seja individualmente, onde ela faz parte. Então, ela tem que exercitar solidariedade, ela tem que exercitar empatia também. Ela se torna uma criança... Eu me tornei uma criança insegura durante muito tempo por conta dessas questões. Eu era insegura. Eu ia para o bloco de partida e eu já via aqueles meus adversários, alguns que nadavam mais do que eu já entrava derrotada naquela competição final.
Porque naquele clube anterior, eu não fui trabalhada para competir, e sim para ganhar, para vencer. E não fui trabalhada para o não vencer, para o participar. Graças a Deus, eu fui, aos meus pais também, e ao meu técnico querido, professor Jaider, que eles me salvaram para o esporte, para eu continuar amando esporte e trabalhar com isso. Mas essa tônica vem na minha vida até hoje, principalmente como gerente de um programa infantil, onde os pais confundem colocar os filhos aqui. A gente tem um programa onde a gente oferece todas as atividades. E os pais, muitas vezes, falam assim, eu quero que ele seja um atleta de judô. E eu explico que o programa é feito dentro da fase do desenvolvimento, com um cardápio de atividades, onde ele vai, a luta vai ter uma influência dessa natação, vai ter uma influência dessa ginástica de solo, para ele lutar melhor. A natação vai ter uma influência desse futsal, desse basquete, dessa aula que ele vai fazer de treinamento funcional infantil, para ele nadar melhor. Está tudo interligado. Acho que até falei demais, gente, porque isso toca na minha emoção. Não falou, não. Então, eu acho que... Pode falar, professor, pode falar. Já que vocês falaram que o programa é meu, então eu vou abusar, tá? Olha só, pegando os ganchos, aí é muito bom a gente ouvir essas coisas e pegar ganchos para poder complementar as ideias, né? A Cláudia estava falando de jogos, eu gosto muito dessa questão de jogos, e eu acho que é nos jogos que a gente pode realmente dar para a criança essa noção do que é o próprio jogo, né? Na minha opinião, é o primeiro momento, né, na fase de aprendizagem, que é aquele momento que a criança passa a entender o jogo, ela passa a saber o que é aquele jogo. Não adianta eu começar um trabalho no basquete, por exemplo, dando passe. O que significa o passe dentro do jogo? Ela tem que jogar para entender que o passe é um componente do jogo e, para isso, ela tem que aprender a fazer aquele movimento. E uma outra coisa que eu acho muito importante naquilo que a Cláudia falou é a questão da adaptação. Eu sou muito favorável à adaptação dos materiais, a Renata também falou disso, né? Principalmente numa fase inicial. Imaginem, não vou nem falar do basquete agora porque eu sou suspeito. Imagine numa fase inicial, um jogo de futebol, uma criança de 6 anos, goleiro, dentro daquele gol de 7 metros e não sei quanto, por 2 e não sei quanto. No basquete, a cesta fica a 3,5 metros do solo, uma bola desse tamanho. Eu acho que a gente tem que criar coisas para que essa criança se adapte e que ela possa jogar. Qual é a graça do basquete? Não é fazer cesta? Então, como é que uma criança de 6 anos vai conseguir fazer uma cesta com a cesta 3,5 metros? Né? Uma bola daquele tamanho, ela joga a bola para o alto, a bola cai na cabeça dela. E ela não consegue nunca fazer uma cesta. Aquele menininho que está no gol, ele vai ficar super frustrado, porque qualquer bola que for chutada no gol vai entrar. Então, eu acho que essa é uma questão importante. E, por último, pegar esse gancho da Renata, a questão da competição. Muita gente confunde e fala que competição não é bom. Não, competição é bom sim, ela faz parte do processo de aprendizagem. O problema é você, como ela falou, ser trabalhado para ganhar exclusivamente. Não, você tem que ser trabalhado para competir. A competição, mesmo nos joguinhos que a Cláudia falou, existe uma competição ou não existe? Claro que existe. Então, a criança ela tem que ser levada a competir, entendendo, as regras têm que ser colocadas gradativamente, os limites, né? Então, enfim, eu acho que essas considerações são importantes, né? Tem muita gente, né, que abomina a competição. Ah, não pode competir, porque competir é um pecado, é mortal, é um crime competir. Teve uma época na nossa área que um movimento de pessoas que talvez nunca tenham colocado um calção na vida, acharam que competição não era legal. Ah, não pode competir. Quem competir vai arder no fogo do inferno. Não, não é assim que funciona o negócio. A competição faz parte. Nós competimos o tempo todo. A criança compete desde o momento que ela nasce. Saiu da barriga da mãe, ela está competindo, gente. Só que ela tem que ser ensinada a competir. Competir para quê? Vai chegar um momento que ganharem? Claro que vai. Porque quando você chegar num determinado nível, aí não tem papo, gente. Não adianta a gente querer ser romântico, né? Quando chega num determinado nível, você compete para quê? Para ser o último colocado?
Você pode até ser, mas você entra para ser campeão. Não é? Mas isso é lá na frente, depois de muito trabalho. E a criança ela tem que passar por esse processo para ela viver as alegrias e as frustrações da competição. Né? E como disse a Renata, na maioria das vezes são muito mais frustrações do que alegrias. E a gente perde muito, não tem jeito. Você não consegue ganhar o tempo todo, tá? Então, eram só essas colocações que eu queria fazer. Desculpa E assim, aí. completando, né, Dante, o perder tem que fazer parte da vida como uma coisa natural. A gente pode ficar, até a criança vai ficar chateada, vai, mas ela tem que aprender a lidar com essa derrota para fazer. Exatamente. Senão vai criar um adulto, um adolescente que perde o emprego, surta. Termina um namoro, fica desorientado. Exatamente. Não passa num concurso, no vestibular, vai encher, entendeu? Vai fazer um monte de besteira para ir. É algo que te fortaleça para estar no mundo, para viver. Então, assim, eu lembro que depois que eu consegui superar isso, era muito bom ir para a competição, porque eu encontrava os meus amigos, a gente tinha uma relação saudável com a competição, porque eu aprendi não só a dar o meu resultado, mesmo que eu perdesse, era um resultado. Tinha o cronômetro, tinha a quantidade de braçadas que eu consegui realizar, tinham outras questões que foram trazidas para mim, na minha infância, que foram muito significativas, eu trago até hoje para o que eu faço na escola, com os meus alunos e também com os meus alunos de natação. E, Renata, mais do que isso, né? Todo o ambiente que envolve a competição tem que aprender isso, né? Os pais, os técnicos, né? Como eu tenho uma frase que eu uso numa das apresentações que eu faço, que eu digo o seguinte: ganhar não significa necessariamente ter sucesso. E perder não significa necessariamente ter fracassado. Porque às vezes você ganha, mas você não conseguiu fazer o teu melhor. Você ganhou porque, sei lá, e às vezes você perde, mas você fez o teu melhor. E isso é uma coisa que eu acho que tem que ser incentivada na criança, elogiar o esforço e não o resultado. Né? O esforço. Enfim, vamos lá, Marcelo. Estamos falando muito. Não, que isso. É que o assunto é polêmico, a professora Renata trouxe aí mais do que uma resposta, um depoimento aí, com vários pontos. Se a gente pegar a fala dela e dividir, nós vamos ver vários pontos que até hoje, 2021, infelizmente a gente vê isso, né, sendo propagado. A questão também, né, dessa bipolarização, gente que gosta de competição, gente que abomina a competição. Ainda até hoje a gente tem esse debate que não leva a lugar nenhum, na minha humilde opinião, né? O que a gente precisa é fazer uma população que cada vez mais ame o esporte, que goste de fazer atividade física. Isso que a gente precisa fazer desde cedo, né? Independente do esporte. Mas tudo bem. O assunto é polêmico, deve estar explodindo a cabeça da galera que está conosco aqui, programa Crianças em Movimento. Claudinha, pondo você aqui, deixar o pessoal beber água aqui, abaixar um pouquinho o coração aqui deles. Mas também não vou dar muita moleza não para ti, viu? Me fala uma coisa, pandemia, praticamente 2 anos aí de atividades paradas aí, né? Como é que na sua cabeça, você que trabalha aí com esporte de base, o que o esporte de base ele vai necessitar, né? Ele vai precisar de um maior alinhamento aí entre as instituições esportivas, os praticantes, a família. Se ele quiser evoluir a partir do momento que a pandemia acabar, que a gente espera que isso aqui, o ano que vem, acabe, vamos colocar assim, né? Nós estamos agora, aqui, finalzinho de abril, né? Conta para mim, minha querida. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade da gente se aproximar dos pais, enfim, das famílias. Eu acho que é uma grande oportunidade para uma abertura de diálogo, porque a gente está vivendo uma situação que a gente nunca viveu antes. E esse diálogo, na verdade, ele é necessário sempre. Mas eu não sei até que ponto a gente recorre a ele. Muitas vezes a gente se vê rendido em relação aos pais. Essas coisas todas que foram colocadas aqui, essas situações de competição, o momento correto de colocar como apresentar essa competição, isso é muito bacana. Mas de nada vale eu ter isso na minha cabeça se eu não comunico isso para o pai, se ele não é meu parceiro nesse sentido.
a gente também precisa formar os pais. Eles compõem esse cenário todo, né? O atleta, a gente não recebe o atleta, a criança, enfim, sozinhos, né? Então, eu acho que é uma oportunidade para esse diálogo que já precisaria existir antes, e pode ser que agora a gente entenda esse espaço como necessário, né? Um espaço que, de verdade mesmo, a gente não soube ocupar direito. A gente tem essa dificuldade de lidar com os pais, e é muito necessário. A gente precisa deles, gente, para tudo. Quando a gente for pensar depois num atleta, no futuro, esse atleta demanda uma alimentação especial, um acompanhamento, um transporte até aquele local. Então, essa família é quem dá esse amparo. O colo para uma derrota, o incentivo. No meu caso, né, a Rê foi atleta de natação também, eu também. Então, nesse momento, eu nadava aqui em São Paulo, no Pinheiros. Então, esse momento da dobra, por exemplo, que a gente tem que cair na piscina às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã você está na piscina, sai às 6h30, vai para o colégio, volta do colégio, cai na água de novo. Quem que vai me levar para o clube às 5 horas da manhã? A minha mãe acordava às 4h30 para me levar. Então, esse suporte da família também é necessário. E eu acho que pode ser que, em função de toda essa situação que a gente está vivendo agora, que é uma situação atípica, que a gente finalmente abra esse espaço para diálogo. Muito bom, pessoal. Programa Crianças em Movimento, hoje recebendo o professor Dante de Rose Júnior. Professora Renata, me conta uma coisa. Surf, escalada, skate, breakdance, basquete 3x3, são novas modalidades olímpicas. A breakdance está estreando até em 2024 em Paris. Me conta uma coisa, as crianças, as nossas crianças e jovens, estão pedindo novas opções de esporte, Renata? Então, acho que eu vou dar até uma resposta mais reflexiva. Eu acho que as crianças estão pedindo esses novos esportes, mas acho que elas estão gritando para que a gente ensine diferente os esportes que já existem. Porque, na realidade, qual é o apelo desses esportes aí? Existe um dinamismo, uma liberdade, um protagonismo dessa criança de experimentação que talvez, aí eu estou levantando aqui uma hipótese, os esportes mais antigos, por conta da própria iniciação, da apresentação desse esporte para essas crianças na infância, não estão falando uma linguagem que seja atrativa, né? Como tudo que já foi até falado por aqui. Então, estão tentando apresentar esses esportes que não é tão lúdica, que não tem tantos jogos, né, que tem um distanciamento entre as habilidades que aquela criança consegue exercer para o que o jogo, na realidade, para aquela modalidade esportiva exige daquela criança. Então, a gente precisa modificar a nossa forma de ensinar e adequar isso para as crianças. Então, você vê que existe... A gente fez uma vivência de surf aqui na academia, começando pelo indoor. Então, ele mostra o quê para aquela criança? Uma acessibilidade. Ela consegue já ficar em cima da prancha. Quando ela vai para a praia, ela tem uma série de educativos, lúdicos, que fazem ela alcançar um sucesso, resolver problemas e se sentir bem-sucedida, mesmo que ela não consiga ficar de pé, mas na tentativa de ficar de pé, ela é bem-sucedida. E assim, nas outras modalidades. Eu vejo que na escola, por exemplo, o 3x3 é um sucesso, porque tem uma mobilidade, uma dinâmica que faz com que todos se sintam capazes de realizar e de ter um êxito individual e coletivo. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Por que esses esportes estão ganhando tanta projeção e adesão? E aí tem outros que não são olímpicos, né, mas que também são hits, por exemplo, parkour é um hit. Por quê? Aonde que a gente está ali, enquanto promotores de esporte, deixando a desejar? Não é que os esportes, nadar não é ultrapassado, jogar basquete não é ultrapassado, jogar futebol não é ultrapassado. Agora, talvez a maneira com que eles estejam sendo apresentados na infância esteja ultrapassada. Eu compartilho muito do seu pensamento. Eu particularmente, eu acho a comunicação, a forma que hoje a gente embala e mostra, né, apresenta para a criança, para o jovem, faz muita diferença. Eu vou dar rapidinho assim, passei por cima de você, mas eu quero ver uma coisa, o balé clássico, ele tem uma estrutura
que um freestyle não tem. E ele acaba sendo mais atrativo naquele momento. Não quer dizer que dali não vai sair alguém que vá para um balé mais estruturado, uma dança mais estruturada. Pelo contrário, vai despertar. Mas no primeiro momento, ele se diz o quê? Ele abraça. E ele se torna o quê? Motivante. Sem dúvida. Dante, na sua opinião, qual vai ser o impacto da pandemia para o esporte de base no Brasil? Então, Marcelo, isso que a gente estava comentando em off aqui, né? Nós vamos ter que resgatar muita gente. Como você falou no início, né? Faço parte da Rede Internacional de Basquete Educativo e eu diria que uma maioria esmagadora das pessoas que fazem parte dessa rede trabalham com projetos sociais, inclusivos, né? E eu tenho contato, evidentemente, com gente não só do Brasil, mas praticamente do mundo inteiro, principalmente das Américas. E a grande preocupação de todos eles é como será a volta dessas crianças para os projetos. Então, nós temos desde projetos que são projetos incentivados, né? que têm uma estrutura fantástica, até projetos de um único professor que usa ali aquela quadrinha ali do parque perto da casa dele, que ele reúne as crianças, que são crianças normalmente, né, carentes, tal. Como é que vai ser essa retomada? E isso, na minha opinião, tem um impacto muito grande, porque a gente estava conseguindo reunir um grupo muito grande de pessoas, nesse caso, né, atraindo essas pessoas para o basquete, e de repente vem a pandemia. E aí, tudo bem, faz aula online, mas vamos combinar, a aula online é um negócio chato para burro, né? Meu Deus do céu, eu já tive experiências aqui com a minha neta, eu já tenho uma neta de 6 anos, e ela está passando ainda por um período de aula online, de vez em quando ela vem aqui em casa fazer aula. Gente, dá até dó dela. A gente fica chateado, dá vontade de falar assim, ó, desliga esse computador e vamos brincar. Entendeu? E a mesma coisa, como é que você vai fazer uma aula online de uma atividade física? Você pode até fazer, o pessoal tem uma imaginação fantástica, você não acredita, né? A imaginação desse povo. E nos clubes, que é o extrato competitivo da coisa, está acontecendo a mesma coisa. Então, os treinos foram, como já foi dito, a Hebraica, por exemplo, naquele projeto que nós fizemos, está tudo parado, não tem treino, consequentemente, não tem competição. Então, as crianças e os jovens estão perdendo este ano, e pelo jeito, o ano passado, e pelo jeito esse ano a coisa vai se estender, estão perdendo não só no aspecto da escola formal, né, como também nesse aspecto das atividades físicas e esportivas. Eu acho que vai ser muito complicado. Nós vamos primeiro resgatar esse pessoal, né, convencê-los a voltar para a atividade, né, porque o que uma criança faz hoje em casa? Ela não pode sequer ir numa piscina do prédio, não pode sequer bater uma bolinha na quadra do prédio, do condomínio. E aí o que ela faz? Ela fica em casa vendo televisão e jogando no celular, né? E isso a molecada hoje dá um banho, né? A minha neta de 4 anos e o meu pequeno de 6 e o meu pequeno de 4, é brincadeira o que eles fazem com o celular. E aí você vai falar o quê? Não pode brincar com o celular. Mas vai brincar do quê? A gente até brinca, né? Até brinca, faz atividade, pintura. Mas eu vejo assim, é um momento de perda muito grande. E se você estender isso para os níveis mais altos, né? Você vê aí as competições, como é que estão. Nós estamos às vésperas de uns Jogos Olímpicos. Como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser? Qual vai ser a qualidade que esses atletas vão apresentar nesses Jogos? Entendeu? Então, é um problema muito sério que a gente vai ter que encarar de uma maneira muito séria, com muita responsabilidade. E eu acho que a demora no retorno vai ser tão grande ou maior do que o tempo que essas pessoas ficaram sem fazer atividade. Muito bom, pessoal. Bom, programa Crianças em Movimento, opinião do professor Dante de Rose Júnior aqui, né? Fiquem guardada aí a opinião do professor.
E vamos refletir sobre esse momento que nós estamos passando, principalmente você que trabalha com escolinha, você que trabalha aí com as equipes de base aí no clube. É um momento muito importante de reflexão. E o que eu acho que talvez a pergunta que fique lançada para o universo, para o futuro, é o que vamos fazer, né? Como vai ser a nossa retomada? Talvez essa seja a grande pergunta que a gente tem que se fazer hoje em dia. Meninos e meninas, é o seguinte, chegou aquela hora que todo mundo gosta, aquele quadro mais rápido da web, 60 segundos. Sim, vamos em ritmo de transição, em ritmo de Golden State Warriors aqui. Vamos rapidamente responder uma pergunta e vocês têm somente 60 segundos, hein, meninos e meninas? Por favor, hein? Começando com o nosso convidado, professor Dante. Atividade física para crianças é? Essencial. Eu não sou nem de 1 minuto para responder isso. Fantástico! Olha, vamos para o tira-teima com a nossa produção. Nossa produção vai ver se houve uma quebra de recorde ou não. Semana passada, a Rossano tinha estabelecido o recorde. Eu acho... Eu acho que o Dante quebrou o recorde. Vai ser o tira-teima, viu, turma? Muito bem. Professora Cláudia, atividade física para crianças é? Gente, eu acho que assim, é o único caminho que faz sentido na infância, de verdade. Ela é necessária, ela é tudo, assim. A criança, ela precisa estar imersa no movimento, ela precisa estar conectada com o movimento. Muito bom, muito bom. A ampulheta já estava acabando a areia da ampulheta. Professora Renata, atividade física para crianças é? Oportunidade. É uma oportunidade que não pode ser perdida, nem afastada, nem retirada dessa criança. Eu vou completar, é um direito. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Ah, meus queridos e minhas queridas, infelizmente chegamos, o tempo urge. Eu e meu amigo Luca, que estivemos aqui acompanhando vocês, falando. Foi sensacional, turma, sensacional. Ah, gente. Bom, semana que vem a gente volta. Eu quero agradecer ao professor Dante. Muito obrigado. Olha, ficou N perguntas para fazer. Minha cabeça está explodindo aqui. Vontade de trazer já depois eu mando para a Cláudia meu contato, vocês fiquem à vontade, tá? Para quando quiser, pode abusar, não tem problema. Sensacional. Muito obrigado, professor Dante. Professora Renata, minha querida. Olha, foi demais hoje a nossa conversa. Eu queria agradecer e dizer assim que eu estou muito feliz com o que nós conversamos aqui e ficaria horas aqui conversando sobre isso e trocando e aprendendo muito aqui com todos vocês. Não, sem dúvida nenhuma. Cláudia, o programa foi de derrubar a estrutura, derrubamos tudo hoje aqui, hein? Desmanchamos até o cenário aqui, isso nunca acontece, nem na ESPN acontece uma coisa dessa. Cláudia, suas despedidas. Gente, assim, foi muito bacana. A presença do Dante foi muito especial. Dante, além da gente ter trabalhado juntos nesse projeto, que ele se referiu o programa inteiro, né? A gente trabalhou juntos num projeto incrível aqui do Clube Hebraico aqui em São Paulo. A ideia desse projeto era justamente eliminar essa questão da especialização precoce, achar um caminho, a gente buscou. Então, a gente foi para o campo de batalha mesmo, né? Fazer isso que a gente está falando aqui. Mas ele foi meu professor na faculdade também, na USP. A gente foi professor da USP há muitos anos, era um professor super querido. Então, tem toda uma história aí muito anterior a não todo precisa, esse projeto. Cláudia, não precisa falar quando, por favor. Pois é, faz tempo. Então, foi incrível contar com ele aqui. Programa muito legal. Mais um programa show, né? Que a gente faz, que a gente tem muito diálogo, muita aprendizagem. Adorei, muito bacana. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado pela paciência, pela nossa audiência. E o seguinte, pessoal, compartilhe, chame os amigos toda segunda-feira nas redes sociais da professora Renata Rodrigues, na rede social do Movimento Mirim e na rede social do Cuca Beta. Você pode acompanhar o programa Crianças em Movimento. Semana que vem a gente volta com mais um grande convidado. Beijos, forte abraço para todo mundo, uma ótima semana.
E não esqueça, Crianças em Movimento. Tchau, tchau!